Olá, meu nome é Márcia Cristina Lacerda Ribeiro, sou professora da Universidade do Estado da Bahia, na cidade de Caetité, membro do Laboratório de Estudos sobre a Cidade Grega Antiga, o LABECA, e estou aqui hoje para dar continuidade à série de vídeos que o LABECA vem apresentando sobre as cidades gregas antigas. Antes, gostaria de convidá-los a acessar o nosso site, o labeca.mai.usp.br, e conhecer o Nausito, o nosso banco de dados. No banco de dados, nós disponibilizamos informações sobre uma série de cidades gregas. Esse banco de dados está em construção, sabemos que são centenas de cidades espalhadas aí de uma ponta a outra do Mediterrâneo, e até agora nós contamos com informações de cerca de 200 cidades gregas. Então, são informações bibliográficas, são imagens, são plantas, enfim, é um acervo importante para os pesquisadores, para os professores e para os alunos também. Eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre a cidade de Esparta. Inicialmente sobre esse modelo historiográfico que está posto, cujo peso excessivo está em cima da cidade de Atenas, como modelo, como padrão dessas centenas de cidades gregas, e Esparta entra aí como o antimodelo de cidade. Então, é algo que está sendo revisto hoje, e algumas questões que antes eram postas como peso excessivo num Estado militarizado, ou mesmo numa mulher excessivamente livre, excessivamente fora dos padrões das outras mulheres gregas, esses modelos estão hoje sendo revistos. Então, inicialmente é preciso pensar em termos de documentação, qual é a documentação que nós temos, e essa construção historiográfica muito em cima, muito presa dessa documentação que nós temos. Então, é essencialmente uma documentação escrita, de onde parte essa historiografia, e uma documentação feita por ateniense, deixada para nós por atenienses. Então, você tem aí Tucídides, Heródoto, Eurípides, você tem outros textos que foram escritos dentro de uma determinada conjuntura, em que, inclusive, na maior parte, aí a gente está falando da Guerra do Peloponeso, em que Esparta e Atenas se rivalizaram. Então, são questões importantes para a gente poder repensar esse modelo historiográfico. Outros documentos escritos são textos de períodos tardios. Então, sempre nós estamos falando aí de uma documentação que não é uma documentação feita por espartanos. Propriamente feita por espartanos, a gente tem muita pouca coisa, e mesmo assim do período arcaico, são poemas do Alckmin, do Tirteu. Então é preciso pensar numa cidade espartana agora dentro de um novo modelo, dentro de uma nova concepção, e principalmente tendo por base aqueles resultados das informações provenientes das escavações arqueológicas. Então, pensar nesse modelo de cidade em que Atenas é o padrão é você reduzir enormemente a história das cidades gregas. Então, nós sabemos que nem todas as cidades tinham portos, nem todas as cidades tinham cunhagem de moedas, às vezes eram cidades muito pequenas. Então, cerca, por exemplo, de mais de 70%, acho que 75% das polis gregas possuíam uma extensão que era inferior a 100 quilômetros. As cidades propriamente extensas, elas são exceções. Então, cidades como Esparta, que tinha quase 8.500 quilômetros de território, Atenas com seus 2.400, Argos com 1.400, Tebas cerca de 1.000 e Corinto com 880 quilômetros, elas são exceções dentro desse universo de cidade grega. Então, não faz muito sentido pensar numa cidade cujo modelo seja Atenas. Então,
Atenas, Esparta, outras grandes cidades, elas são muito mais, como a gente tem ouvido falar, exceções do que propriamente modelos de cidades gregas. Então é importante refazer as perguntas sobre Esparta, refazer as perguntas sobre a documentação, ver o que a arqueologia tem a nos dizer, para nos prepararmos para uma nova história sobre a cidade de Esparta, desconstruindo esse modelo historiográfico que hoje está posto nessa coisa tão centrada nesse antagonismo Esparta e Atenas, como se ambas pudessem ser consideradas modelos de cidades gregas. Então, quando se fala em democracia, democracia não era o padrão das cidades gregas, né? A gente tem poucas cidades que chegaram à democracia e nem todas queriam chegar à democracia. Então, tivemos dezenas de cidades que exerceram a tirania durante muito tempo e ninguém se falava em se chegar à democracia. As escavações em Esparta começam já no início do século XIX, então 1805, 1806, nós vamos ter as primeiras campanhas de escavação em Esparta. E a escola britânica, que é a responsável pela concessão da escavação nessa região, ela começa os seus trabalhos em torno de 1903, em torno de 1904. Mas vai ser em 1960 que a gente vai ver esse processo todo acelerar, então, ali com as primeiras investidas, né, na região da Lacônia propriamente, já com o trabalho do Paul Cartledge e de outros tantos arqueólogos aí. E na década de 1980, aí a gente tem o primeiro survey arqueológico intensivo na planície de Astros, aí, de forma mais sistematizada. O segundo survey vai acontecer na região da Lacônia, é o Laconia Survey, um projeto ainda maior, que trabalha ali com a região de cerca de 70 quilômetros, né, situado ao norte e ao leste de Esparta, e é conduzido tanto por britânicos como por alemães, e tem o Kavanagh à frente. Esse trabalho vai render para a gente 2 volumes bastante importantes, o Laconia Survey, e eles estão disponíveis hoje, né, porque muitas dessas informações, muitos relatórios, muitos materiais provenientes de escavações, infelizmente, não estão disponibilizados, não estão acessíveis. Bom, além desses projetos, aí nós temos outros também, temos projetos como o da Universidade de Minnesota, que trabalha ali com aquela região da Messênia, então alguns sítios têm sido escavados, materiais importantes têm sido encontrados ali, sítios arqueológicos têm sido descobertos, edifícios antigos, então é um projeto bastante importante. Além desse projeto, a gente tem um outro, o Dediros Project, que trabalha com a região da Península de Mani. Então, tem um acervo bastante importante, santuários que foram descobertos, um rico material que também ajuda bastante o pesquisador a pensar nessa outra história de Esparta a que nós estamos querendo tratar. Depois a gente tem das ilhas, lá ao sul da Lacônia, então a ilha de Cítera, de Anticítera, então a gente tem projetos aí de survey também, tem importantes achados, santuários, artefatos de todo tipo têm sido descobertos ali nessa região. Além de projetos centrados ali em amígdalas, né? Então o Amiclion, por exemplo, são projetos bastante importantes e que nos ajudam a pensar nessa outra história de Esparta, da qual nós estamos tentando tratar, tentando reescrever. Tem uma passagem muito interessante de Tucídides, está lá no livro 1, quando ele fala que os pósteros
olhando para a organização espacial de Esparta, não daria a ela o devido valor, a devida importância que ela teve naquele período, porque ela ocupava 2/5 do Peloponeso, mas ao mesmo tempo ela não se preocupava com a monumentalização, com a edificação, tal qual os atenienses se preocuparam, por exemplo. Então vamos observar um pouco aí no mapa de que Tucídides estava falando, na verdade, qual é a extensão que Esparta dominava dentro do Peloponeso. Então, a partir da planície de Megalópolis, se a gente puder imaginar uma linha cortando aqui de leste a oeste, abaixo da planície, aí a gente vê toda essa região da Lacônia. Então, quando os espartanos eles chegam aqui, na verdade, os dórios chegam aqui, eles já encontram grupos populacionais aqui assentados. Então, nessa região do lado esquerdo, que nós vemos a região da Messênia, eles subjugam esses grupos populacionais que recebem aí o nome coletivo de ilotas. E assenta a cidade, o centro propriamente de Esparta, nessa região, entre essas duas grandes cadeias montanhosas. Então, de um lado, a gente vê as cadeias do Parnon, do outro lado, a gente vê a cadeia do Taygeto. Então, aí o Taygeto chega a uma altura de 2.400 metros nos seus pontos mais altos, e o Parnon a 1.904 metros nos seus pontos mais altos. Então, é esse centro, né, que nós conhecemos como haste, se deita entre essas duas cadeias de montanha, ao lado ali do rio Eurotas, que corta todo o Peloponeso. É um dos rios mais importantes, cerca de 80 quilômetros. Ele é, sem dúvida, um dos mais importantes que a gente tem nessa região do Peloponeso. Então, esse centro urbano, ele está guardado ali no vale do rio Eurotas, como nós podemos observar. Então, Esparta, ou mesmo que Lacedemônia, é esse centro de menos de 300 quilômetros aí de extensão, guardado entre essas duas cadeias de montanhas, que seria a haste propriamente dita. Quando nós falamos desse aldeamento, aí nós estamos pensando num conjunto de 5 aldeias propriamente. Então, as aldeias de Quinosura, de Linai, de Pitana, de Mesoa, elas formavam esse conjunto, esse conglomerado aí mais próximo à antiga Acrópolis de Esparta, e aí um pouco mais distante, a 5 quilômetros, aí a gente tinha a quinta aldeia. Eram essas 5 aldeias que formavam esse conjunto que nós chamamos de centro urbano, propriamente dito, da cidade de Esparta. Sobre a topografia da haste de Esparta, esse centro com essas 5 aldeias, nossas informações são bastante frágeis, assentadas no excerto de Tucídides, passagens de Pausânias, que escreve bem posteriormente. A verdade é que nos baseamos em uma ortodoxia e precisamos ainda de uma investigação mais aprofundada, um conhecimento que dê conta de responder exatamente como seria essa haste. Uma das coisas que tem se falado em relação a Esparta é que ela não foi amuralhada, que os seus homens seriam a sua própria fortaleza. Bom, se esse centro tivesse sido amuralhado, talvez fosse mais fácil para a gente hoje pensar no que seria essa haste de Esparta. Mas verdade é que dessas centenas de cidades gregas, muitas, na verdade, não tinham muralhas. Então,
do trabalho do Copenhagen Policy Center, a gente tem lá 528 cidades são atestadamente amuralhadas no período arcaico e no período clássico, mas a maior parte delas era amuralhada em torno da sua haste, mas outras tantas, pelo menos um total de 69, tinha muralhas apenas em torno da Acrópole, então apenas em torno da parte alta da cidade. Do centro de Esparta saíam diversas estradas que ligavam então esse centro às diversas comunidades espalhadas pela Lacônia e na região da Messênia também. Muitos desses habitantes eram chamados de periecos, espalhados ali em comunidades com diferentes graus de sujeição em relação a Esparta. Muitos eram verdadeiras polis, exatamente, polis dentro do território de Esparta, dentro da sua rora. Como é possível pensar isso? O que se tem postulado pelo Copenhagen Policy Center, por alguns estudiosos que têm pensado nessas questões de uma revisão do conceito de polis. Somente a partir de uma revisão do conceito de polis, não mais presa à autonomia, a uma liberdade completa, somente dentro de um novo contexto, que seria uma polis dependente em alguns aspectos, não em outros, é possível entender, então, esse território de Esparta. O território de Esparta, como disse, com essas várias comunidades em graus de sujeição diferentes a elas, alguns polis, outros possivelmente polis, mas não atestado, é difícil de se saber, inclusive do ponto de vista da própria arqueologia. Por que isso? Porque culturalmente não havia uma diferenciação do esparciata e do perieco. Daí que arqueologicamente é difícil você atestar o que era de um esparciata, o que era de um perieco. Mas verdade é que essas comunidades, elas se somavam, esses periecos se juntavam aos esparciatas e formavam o exército lacedemônio. Essas comunidades periecas não formavam um grupo único e homogêneo, mas comunidades distintas com graus de sujeição ali diferentes, com treinamento militar também diferente, e dentro de suas polis, elas tinham uma liberdade administrativa, elas tinham uma liberdade em algum grau que fugia ao controle de Esparta. Então, aqueles periecos dentro das suas comunidades, eles eram cidadãos propriamente ditos. A Lacônia já não tem mais a mesma extensão que outrora. Hoje, dividida em 5 municipalidades, uma delas é Esparta. Nessa cidade pequena e aconchegante, o antigo e o moderno se misturam. Então, é possível passar pela Avenida Licurgo e encontrar a estátua magistral do legislador a guardar as leis da cidade bem ao lado da sua biblioteca pública ou do seu shopping. Em outro extremos, nós vemos a Avenida Constantino Palaiologos, a estátua magistral de Leônidas, um dos pontos altos da cidade, bem ao lado da Acrópole, como se aguardar ainda a Acrópole antiga da cidade. Então, o novo e o antigo, eles se misturam numa simbiose perfeita pela cidade de um estilo lá do século XIX, um estilo neoclássico. Na Acrópole da cidade, encontramos ruínas de vários períodos diferentes. Então, a ágora da cidade hoje tomada por uma grande plantação de oliveiras, já não é mais possível antever ali as suas construções, mas mais à frente nós encontramos vários santuários de períodos diferentes,
como o santuário da Atena Calquioicos, que foi bastante importante, onde aconteciam competições e rituais em homenagem à deusa, que era bastante celebrada dessa região que saiu essa estátua, esse busto desse hoplita, conhecido aí como Leônidas e datado de 480, 470 a.C. Do alto do Calquioicos, então, desse santuário, dá para a gente ver abaixo as permanências do teatro do período romano, 30 a 20 antes de Cristo. Nós sabemos que antes Esparta já contava com um teatro, mas as ruínas que nós temos hoje são as ruínas desse período romano. Depois nós conseguimos ver as muralhas que foram erguidas em torno da Acrópole, as suas ruínas estão ali, então dessa muralha erguida por volta do século III, já depois de Cristo. Então são monumentos, são estruturas que se misturam de diversos períodos diferentes, do período arcaico, do período clássico, do período helenístico. A paisagem religiosa de Esparta desdiz um pouco aquilo que Tucídides falava sobre a falta de edifícios em Esparta. Nós temos uma série de deuses cultuados, de Zeus, Afrodite, Atena, que a gente já falou, Hera, Tétis, mas a gente tem também Héracles, os Dioscuros, e a gente tem espalhados por toda a região de Esparta, nas proximidades de Esparta, na Messênia, por toda a Lacônia, nas pontas das suas penínsulas ali, uma quantidade enorme de templos e de santuários. Então, temos importantes santuários dedicados a Apolo, temos dois santuários muito importantes, um deles é da Ártemis Ortia, fica nas proximidades de Esparta, fica em Minai, e nós temos também um trabalho bastante interessante, resultado das escavações da região do Mani, daquela península ali, onde o Tisaravopoulos, que conduziu as escavações na ilha e também em Cítera e Anticítera por mais de 20 anos, ele nos apresentou um catálogo imenso de santuários descobertos graças à arqueologia, e aquilo que a gente imaginava que Afrodite fosse a única divindade cultuada naquela região, de repente isso tudo se abre, a gente vê os Dioscuros, a gente vê Apolo, o Apolo Carnéios, Asclépio e o Poseidon, em templos importantes para onde os escravos, inclusive, eles fugiam, né? Era lugar de asilo reconhecido aí pela arqueologia. Então, são elementos dessa paisagem religiosa que nos apresentam aspectos importantes da cidade de Esparta. E em se tratando dessa paisagem religiosa, não podia deixar de falar aqui o quanto também ela era importante na defesa da própria Esparta. Então, aqueles santuários, como um bastante importante, o santuário dedicado a Menelau e a Helena, um Menelaion, fica no alto de Terápine. Esse santuário era muito importante, inclusive, ele está datado ali do século VIII, século VII, tem resultados de escavação bastante importante, tem um setor do Museu de Arqueologia de Esparta destinado a ele, aos artefatos provenientes dessa região, então tem uma nova história sendo escrita também nesse aspecto em relação a esse santuário propriamente dito. Então ele fica no alto de Terápene, e do alto de Terápene dá para você avistar não só outros santuários, como o da Ártemis Ortia, mas também dá para você avistar as próprias cadeias montanhosas
o Taygeton, o Parnon, o Eurotas, o curso do Eurotas, o vale todo onde se deitava Esparta. Do mesmo jeito, isso acontece também em Amíclas, onde é possível você ter essa panorâmica da cidade, onde é possível você usar esses santuários, como a historiografia tem nos dito, como um verdadeiro cordão de proteção da cidade. Então, eis aí um elemento importante desses santuários, de funcionar como esses pontos intervisíveis onde a cidade ela podia se resguardar. Então, só para finalizar, falando dessa coisa da proteção, desse aspecto importante da cidade, da sua falta de muralha, nós ficamos a nos perguntar: precisava mesmo de uma muralha? A cidade precisava disso? E talvez a resposta não seja exatamente por conta do seu exército, mas por conta da organização do espaço. Então, se pensarmos que Esparta estava deitada dentro de um vale, fechado nessas cadeias de montanha, então já resguardado pela sua própria geografia. Depois que saindo desse centro de Esparta, nós temos ali um conjunto importante de polis periecas, também a resguardar esse centro, a resguardar ali esse centro de Esparta. Depois disso, nós ainda temos o quê? Algo que nós precisamos também lembrar. Esparta tinha uma confederação de aliados bastante importante, bastante fortes, e de cidades que estavam não só no Peloponeso, mas fora do Peloponeso também. Mas importante que para você entrar ali na península, você precisava passar por essas cidades que eram aliadas de Esparta. Então, Esparta ela estava, em vários sentidos, resguardada por sua organização espacial. Bom, enfim, eis alguns aspectos que nós tentamos tratar muito brevemente sobre a cidade de Esparta e uma nova leitura dessa cidade. Esperamos que tenha sido importante, tenha contribuído de alguma forma, e gostaríamos de mais uma vez convidar a todos para visitar o nosso banco de dados, o Nausito. Muito obrigada.